Olá, pessoal! Neste vídeo vamos estudar um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Ausubel foi um teórico norte-americano, viveu muito tempo em Nova York, afirmava que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Ele ficou conhecido por ter apresentado o conceito de aprendizagem significativa. Na época em que apresentou sua teoria, prevaleciam as ideias behavioristas, ideias essas em que não se considerava o que os estudantes sabiam e acreditava-se que somente poderiam aprender se fossem ensinados por alguém. A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel se opõe à dos behavioristas. O que diz Ausubel? Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo. Talvez essa fala possa resumir um pouco a ideia mais importante de sua teoria. Apesar de parecer simples, precisamos entender o que ele quer dizer com aquilo que o aprendiz já sabe. A isto ele se refere à estrutura cognitiva do sujeito. Essa estrutura cognitiva é a capacidade de organização das ideias, do conhecimento sobre determinado assunto. Não podemos pensar que se trata simplesmente de pré-requisito. Aquilo que o aprendiz já sabe é o fator que mais influencia a aprendizagem ou que pode funcionar como ponto de ancoragem para as novas ideias. Então, ele define a aprendizagem significativa como um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira substantiva, não literal e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. O que quer dizer com essa nova informação se relaciona de maneira substantiva, não literal? Bem, aqui entendemos que não é ao pé da letra, porque o que é incorporado à estrutura cognitiva do sujeito é a substância do novo conhecimento e não as palavras precisas usadas para expressar esse conhecimento. A não arbitrariedade quer dizer que o material potencialmente significativo pode se relacionar com o conhecimento já existente na estrutura cognitiva, mas com os conhecimentos especificamente relevantes para esse processo. Não se trata de quaisquer conhecimentos prévios, são os subsunsores que ele destaca. Mas o que são subsunsores? São os conhecimentos prévios especificamente relevantes. Através de sucessivas interações, o subsunsor vai progressivamente adquirindo novos significados, vai ficando mais rico, mais refinado, mais diferenciado e mais capaz de servir de ancoradouro para novas aprendizagens significativas. Apesar de muito se falar em aprendizagem significativa, a aprendizagem mecânica é, de certa forma, a que mais ocorre na escola. É a aprendizagem em que as novas informações são aprendidas de maneira arbitrária e literal, prevalece a memorização. Não é à toa que muitas vezes ouvimos depoimentos de que os alunos esqueceram aquilo que foi estudado. Muitas vezes ela só serve para a prova, praticamente não tendo significado, logo ela é apagada, esquecida. Ao ouvirmos falar em aprendizagem receptiva e aprendizagem por descoberta, naturalmente tendemos a associá-las à aprendizagem mecânica e à aprendizagem significativa, respectivamente. No entanto, tanto uma como a outra podem tornar-se aprendizagem significativa. Na aprendizagem receptiva, o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final. Não significa que essa aprendizagem seja passiva. O aprendiz não precisa descobrir para aprender. Requer muita atividade cognitiva para relacionar os novos conhecimentos com os já existentes na estrutura cognitiva. Já na aprendizagem por descoberta,
implica, primeiramente, que o aprendiz descubra o que vai aprender. Pode ser muito adequada para aulas de laboratório, por exemplo. Pode ser importante como motivadora ou mais adequada para facilitar certas aprendizagens. Então, não existe uma dicotomia entre elas. Ou seja, o conhecimento não é necessariamente construído ou por recepção ou por descoberta. A aprendizagem por descoberta não leva necessariamente à aprendizagem significativa. A aprendizagem receptiva não é o mesmo que a aprendizagem mecânica. Tanto uma como a outra pode ser significativa ou mecânica, e isto depende muito da forma como a nova informação é armazenada na estrutura cognitiva. Ausubel diz que, em termos de aprendizagem de conteúdo, aquilo que foi descoberto se torna significativo da mesma forma que aquilo que for apresentado ao aprendiz na aprendizagem receptiva. É importante salientar que é preciso considerar o estágio de maturidade cognitiva. Então, a aprendizagem por descoberta predomina mais com as crianças pequenas por adquirirem conceitos por indução e se baseiam na experiência concreta, no conhecimento empírico. Já no ensino médio e superior, predomina fortemente a aprendizagem receptiva, pois os sujeitos já têm alcançado um nível de maturidade cognitiva que possa compreender os conceitos e as proposições apresentadas. Para que a aprendizagem significativa ocorra de fato, é preciso que haja relação das ideias, dos conceitos existentes na estrutura cognitiva com as novas informações. Para isto, o material dito instrucional precisa ser relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não arbitrária e não literal. A este material dizemos que ele é potencialmente significativo. A outra condição é a predisposição para aprender. O aprendiz deve querer relacionar o novo conteúdo de maneira não literal e não arbitrária ao seu conhecimento prévio. Se sua intenção do sujeito for apenas a de memorizá-la de maneira arbitrária e literal, a aprendizagem só poderá ser mecânica. Bem, pessoal, muito obrigado e até a próxima.